glória invade este lugar. O céu se abre, teu fogo vem descer. Nada resiste ao teu poder, tudo se curva ao teu nome. Santo fogo vem queimar, Santo fogo vem purificar. Enche esse altar com tua glória, tua presença é o meu prazer. Levanta os caídos, cura os feridos, rompe as cadeias, traz libertação. Tua palavra é viva e fiel, o teu Espírito sopra outra vez. Santo fogo vem queimar, Santo fogo vem purificar. Enche esse altar com tua glória, tua presença é o meu prazer. Clamamos, fogo do céu, enche o altar. Clamamos, tua glória em meio ao teu povo. Quer dizer, Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo fogo vem queimar, Santo fogo vem purificar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reina pra sempre, poderoso Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma vez aqui juntinhos. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui representando a igreja igual faço parte, igreja evangélica. Subimos com Jesus. E a nossa igreja esse ano vai completar 60 anos. Olha que bênção. Então, desde 1966, divulgando a salvação. E eu estou aqui, né, dando continuidade às lives e ao ministério das lives e juntas que nós fazíamos, eu, a pastora Clau. Então, dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nome de Jesus. Quero passar alguns minutinhos do seu dia junto com você para a gente falar da palavra de Deus, que é tão intensa, é tão maravilhosa, tem nos completado dia após dia. E dentro da palavra de Deus a gente vive também para aprender o cotidiano, né, no nosso dia a dia. E a Bíblia ela é tão atemporal que ela realmente dá para ser utilizada em qualquer época, em qualquer cultura, por qualquer pessoa, desde que abra o coração para Deus, para o entendimento da palavra dele. E hoje, mais uma vez, eu quero aqui juntinho com vocês, hoje é 21 de janeiro de 2026, e quero estar aqui com você falando, né? O dia tem 24 horas, você já encontrou tanta gente, e agora esse minutinho eu quero que você tenha um encontro com Jesus, mas
aqui junto comigo, tá bom? Você ter esse momento de relacionamento com Deus junto comigo, independente do que você está passando, do momento que você está vivendo. Nós sabemos que o nosso Deus, ele além de ter solução, ele tem muito mais para nos dar, não é verdade? E não sei também se você vai estar assistindo ao vivo, como alguns estão aqui já junto comigo, ou vai estar assistindo depois, mas o importante é que você, nesse momento que separou para estar aqui, ouvindo essa voz, você possa ter realmente um estalo de Deus, uma visão de Deus, um momento de intimidade com Deus, porque, gente, não tem nada nessa vida que nos dá tanta compensação interna quanto viver Jesus, né? E eu estava escutando agora há pouco um cientista falando a nossa composição física, né? Então ele vai falando assim, ele vai dando o nome de cada parte do corpo, a composição. Eu não sei falar nada disso, tá, gente? Mas eu sei que ele falou, olha, 70% do corpo humano nem carrega o DNA, é água, né? Daí ele vai falando as bactérias, nós somos composto de bactérias, gente. E aí a gente percebe quanto é importante nós cuidarmos do que está dentro desse casulo, né? Porque o corpo é muito importante, porque abriga, desculpa, o nosso espírito, a nossa alma, né? A nossa consciência com Deus nessa terra. Mas sabemos que é perecível. Por exemplo, quando eu falei assim, Ministério Clau e Kel, todas as vezes eu faço questão de relembrar, né, o ministério meu e da pastora Clau. Mas eu lembro que eu amava colocar Clau e Kel em todos os lugares, em todo o nosso trabalho, nas postagens, cartões. Tanto é que o e-mail é Clau e Kel, né? E, nossa, gente, para mim, assim, eu sabia que ia ter um fim, mas você espera viver muito mais, né? Essa situação com as pessoas que ama. E hoje eu vejo que foi tudo tão rápido, né? E a pastora falava, vai, Kelzinha, põe só seu nome. Às vezes ela punha, põe só seu nome. Eu falava, não, mãe, nós duas estamos juntas. E ela fala, Kelzinha, mostra o que você tem feito, né? Eu falo, não, mãe, eu quero que a senhora... as pessoas vejam você. E hoje eu vejo quanto, né? Isso é passageiro. Foi tudo tão passageiro, tudo tão logo, né? E o que realmente perdura dentro de mim é a presença de Deus. E o Espírito Santo, né? Essa certeza que Ele nos dá de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história que está para surgir para todos aqueles que creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, gente? Então, é muito importante. Gente, eu quero que você, enquanto eu estou aqui falando, faça igual eu estou fazendo agora nesse momento. Vamos distribuir a live? Vamos mostrar para mais gente esse momento? Então vai lá, coloca nas suas redes sociais, coloca no seu Facebook, né, que tá tendo a live. Que é muito eu creio que é muito importante, que às vezes aquela palavrinha que você acha que é insignificante é o que a pessoa está conversando com Deus, é o que a pessoa está esperando em Deus, e a gente não tem a mínima noção quanto é importante para a vida da gente esse momento. Então, vamos para as escrituras? Hoje, já pela manhã, eu estava estudando aquela parte que Jesus nos ensina a construir na rocha, né? Não na areia. Então, muitas pessoas leigas no assunto podem falar, dá para se construir hoje na areia, pastora, porque beira-mar tem tantos prédios, né? Tem arranha-céus construídos, e na nossa visão sem conhecimento, parece que eles construíram alguns, sim, viu, gente? Tem uns prédios lá em Santos antigos que estão tombando, né? Porque acho que não foram tão profundos. Mas muitas vezes a gente acha que nessas praias, né, é construído sobre areia realmente, como em Balneário Camboriú, né, aqueles prédios grandes. Mas na verdade não, queridos. Há um estudo, né, onde tem rocha embaixo.
E eles vão até encontrar o ponto rochoso para poder construir as suas casas, os seus prédios. Então, bons engenheiros, eles sabem tudo isso, eles sabem, tem hoje uma tecnologia muito forte, né? Antigamente se havia outro tipo de experiência, hoje a tecnologia nos ajuda muito, mas é necessário procurar aonde está realmente uma rocha para poder colocar os fundamentos, né? Então nada se constrói para cima sem antes construir para baixo. E eu creio que muito do que nós estamos passando hoje, como casamento, sociedade, família, estudo, né? As pessoas querem ir para cima. Todo mundo quer subir na vida, todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer cargos importantes, quer já casar e ter filhos sem antes pensar para baixo, né? Então, quando Jesus ele fala que é necessário construir na rocha, a gente leva esse momento para o mundo espiritual, mas nós podemos levar no mundo espiritual para o nosso dia a dia, né? Então, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter uma família, eu quero ter uma boa renda, eu quero ser um ministro da palavra de Deus. Mas, gente, para tudo hoje, se você quer ter uma continuidade, você tem que ir primeiro para baixo, para depois para cima. E porque quantas pessoas hoje, elas decidem viver Jesus. Quantas pessoas, não é nem viver Jesus, elas decidem aceitar Jesus. Então, desde que você foi batizado nas águas, quantas pessoas que foram batizadas no dia do teu batismo, hoje já não estão mais exercendo a fé? Quantas pessoas que você conheceu ao longo da tua jornada com Cristo numa igreja, você sabe que essas pessoas não estão mais caminhando na mesma direção que você. Elas não estão mais fazendo parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus não é somente ir a uma igreja. Fazer parte do reino de Deus é abrir mão, renegar a si mesmo, incomodar o mundo, viver na contramão do mundo. E quantas pessoas você conhece e elas não estão mais vivenciando isso? Quantas pessoas vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Tá? Que tá um movimento parado aqui, eu não sei se é do meu celular. Quantas pessoas que você... Movimento parado é boa, né, gente? Tá sem movimento, vamos falar melhor. Quantas pessoas você viu no altar? Você contemplou essas pessoas pregando, orando, louvando, ministrando, e hoje elas não estão mais, né? E algumas entre elas até falam assim, não batiza não, porque na verdade eu já fui batizado e hoje eu não estou mais. É o conselho deles. Às vezes eles falam assim, não se aproxima dos trabalhos ministeriais, porque eu já fiz parte disso e eu fiquei bastante decepcionado, não vale a pena. Quantas vezes você escutou essa frase de alguém? Ai, que bom que vocês estão aí, gente. Não se envolva, né? Não se envolva, porque um dia eu já me envolvi e não deu certo. Nós já escutamos muito isso. E aí eu volto a falar, por que está acontecendo isso? E sempre aconteceu e está em um número muito maior hoje. Porque são pessoas que, elas ao encontrar um terreno, né? Elas são esse terreno talvez, elas ao encontrar a religião, o evangelho, Cristo, né? Jesus fala uma parábola das sementes, eu vou falar da construção agora usando a passagem de Jesus mesmo. Elas encontram, ficam emocionadas, felizes, faceiras que encontraram esse bom terreno na cabeça delas. Não vê que é um terreno arenoso, que tem que se aprofundar, né? Tem que ir até achar um ponto forte ali,
uma rocha, um ponto forte. Então ela tem que aprofundar, e mesmo se o terreno for bom, ela tem que fazer o quê? Os vigamentos, ela tem que fazer ali, agora esqueci, os fundamentos, para poder erguer. Então essas pessoas, elas chegam numa igreja, elas chegam num grupo da igreja, elas se emocionam, elas cantam, elas ficam felizes, faceiras, elas começam a jogar tudo fora porque o pastor pediu, que não presta. Elas até escutam agora música sem ser música circular, elas escutam músicas evangélicas, se batizam nas águas e no calor da emoção chora. E é muito bonito para quem está assistindo. Logo elas desenvolvem cargos, elas levam famílias, amigos, e parece que elas estão tendo esse mover todo realmente para um crescimento individual, porque, gente, não pode ser somente o crescimento templo, igreja, conjunto, mas ela tem que ter um crescimento individual. Cada cristão, ele tem que ter o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, certo? E a gente olha por fora, vê que está crescendo ali um prédio bonito, está crescendo uma pessoa realmente que tem um dom, que tem ministério, e a gente olha para aquilo e fala, ai, que conversão linda, porque nós não sabemos como ela está realmente colocando os fundamentos dela, né? Só quem tem muita experiência. Enquanto isso, tem ali pessoas na paralela, né, dessa vida aí, que elas têm até uma demora um pouco maior para esse desenvolvimento, às vezes, né? Mas a gente vê que é uma pessoa que está ali, que você não vê muita coisa aparentemente, você julga que não está dando muito certo, porque você não está vendo o prédio crescer. Mas se você parar um pouquinho com o barulho do mundo e você parar perto dessas pessoas que parece que não está tendo um crescimento e escutar, tem um barulho muito forte, um barulho muito grande. E esse barulho está um pouco abafado, mas ele é forte, porque essa pessoa está indo para baixo, perfurar rocha. Está ali um trabalho intenso, um trabalho desgastante. A pessoa está fazendo algo que poucos querem fazer. É se aprofundar em Deus. É tirar tudo de si e colocar tudo em Deus. Ele está construindo a visão espiritual dele na rocha. Ele está criando fundamentos fortes, bases fortes. E daí a gente vê já 2 prédios, vamos lá, de uma pessoa e outra, pronto. A última live foi barco, essa está sendo prédio. E você vê tudo pronto ali, bonito, você vê falando até, né? Daí você olha assim, nossa, mas aquele prédio está mais alto, tá mais bonita, aquele lá tá mais confiável. A gente vai lá, né, às vezes como pastor, como obreiro, a gente deposita tudo naquela pessoa. A gente põe tudo lá dentro daquela pessoa e fala, olha, esse é o meu investimento, isso é um presente de Deus, você é uma bênção na obra, né? Aí, mas Jesus fala que vem temporal, gente. Ele não falou assim, não vai vir temporal. Ele deixa bem avisado que vai ter sempre temporais. Ele sempre deixa avisado que vai ter ondas gigantes na vida da gente, espiritualmente falando, que vai ter terremoto, que vai ter deslizamento, que vai ter chuva, que vai ter vento. Jesus não falou assim, vocês vão ser poupados dos acontecimentos. Não, ele deixa bem claro que essas tempestades vão chegar, independente de onde você construiu, do modo que você construiu, vai chegar para todo mundo. Então vai chegar o luto, vai chegar, em alguns casos, divórcio, em alguns casos vão chegar enfermidades, em alguns casos vão chegar problemas financeiros, em alguns casos vão chegar problemas de ordem de canseira, de esgotamento, né? Então, gente, falar assim, eu sou crente, Deus está vendo tudo, Deus não permite, gente. Ele falou, ele sendo o próprio Deus Filho, ele deixou bem claro que no mundo a gente passa aflição. Ele deixou bem claro nessa passagem mesmo que vai ter temporais, que vai ter contratempo na vida da gente. E a diferença não é agora o tamanho do prédio para cima.
A diferença agora não é o tanto que você se apareceu como um cristão, sabe? A diferença está em quanto você se aprofundou, o quanto você desceu antes de subir, o quanto você afundou, né, as suas bases antes de subir aquilo que os olhos humanos podem ver. Porque muitas vezes a gente costuma tanto mostrar para os outros, querer mostrar para os outros, quando é incrédulo, está querendo mostrar para os outros, se provar para os outros, aí se converte, aquele instinto de querer se mostrar para os outros, não é mostrar Cristo, é se mostrar para os outros, continua. Continua. Né? Os costumes do mundo continuam na pessoa, de querer chamar atenção para si, não para Deus. Agora tem pessoas que elas entendem, que já viveram tudo que era coisa superficial no mundo e agora chegou a hora de ter algo real. E para ter algo real com Deus, é só estando nele. A hora que vem o temporal, Jesus fala que vem para quem construiu sobre a areia e quem construiu na rocha. Ele não falou que quem constrói na rocha não vai pegar temporal. Ele não falou que você que constrói na rocha não vai passar por luto, que não vai passar por lutas. Muitos vão perder filhos, muitos vão perder a esposa, o esposo, muitos vão perder os pais, sabe? Tem horas que a gente tá lá para ganhar no jogo, mas tem horas que a gente perde no jogo da vida. Nem todos vão ter um bom emprego, nem todos vão ter uma boa casa, nem todos vão usufruir de bom dinheiro, mas a questão é aonde você firmou a tua vida. Porque talvez aquilo que para os outros não é forte, para você vai ser, né? Para você vai ser forte. Quando a gente, por exemplo, casa, um cristão nunca casa para separar. Eu acredito que nem o ímpio, tá? Nem a pessoa que está vivendo na vida lá fora, ela quer um relacionamento, desde que não seja por interesse, né, financeiro, interesse pessoal, mas quando ela se apaixona mesmo, ela nunca quer passar por um relacionamento para depois assinar um divórcio, ou para ser traído, para ser trocado no meio do caminho. Nunca. Ou mesmo, ela não quer se relacionar com alguém para trocar depois essa pessoa pela outra. E eu vou dar uma notícia, o divórcio bate a porta do crente também, gente. E de repente se é uma mulher sozinha, com crianças ou não, e vivendo uma vida desestruturada, de repente se é um homem que sonhou de ter um lar e tá aí jogado de novo na casa da mãe, no quartinho do fundo de alguém. Porque a vida, apesar dela ser linda com Cristo, o temporal chega realmente para todos nós. Nunca um cristão quer sentar diante de um médico e escutar você está com uma doença terminal. Mas, gente, quantos cristãos eu conheci que sentou-se à mesa com o médico para escutar que tinha poucos anos de vida, sabe? Quantos cristãos... Nossa, a pessoa parou com o carro em cima do meu. Quantos cristãos sentaram e escutaram e morreram, gente. Morreram. Mas morreram com Cristo, né? Morreram com a certeza da vida eterna, com a certeza da salvação. Então, não achar que porque você é crente, você virou um ser anormal, sobrenatural, né? Hoje mesmo eu estava pensando com Deus que em nenhum momento o diabo chegou e enfiou o fruto proibido na boca de Eva, assim, falou, coma aí, né? Não, gente, ele simplesmente, ele proseou. Ele proseou, ele enfraqueceu a mente de Adão e Eva. Adão e Eva eram um só, né? E Deus criou o homem, então, e fez um. Então, falar assim, foi Eva, foi Adão. Não, eles eram um. Por isso que casal, quando erra, a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade eles viram comparsas, né? Eles até falam mal do outro, mas se você for lá falar assim, olha, a pessoa tá me devendo, a pessoa faltou com respeito, você pode ver que as mulheres, elas agridem, elas vão para cima até de polícia, depois elas terem dado queixa dos seus companheiros, do seu companheiro, elas vão lá e pega a causa morta delas de volta,
Porque é um só, é um corpo só. E assim é sobre a vida de cada um de nós. O diabo, ele nos induz, ele nos mostra, ele papeia, né, com o coração do ser humano. E nessa brecha que a gente dá para ele papear com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nós cometemos o pecado, não é o diabo. Somos nós que cometemos as infrações diante de Deus. Aí as pessoas falam assim, mas Deus não vai permitir. Gente, não usa mais essa frase perto de mim, porque eu usava perto da pastora Clau. E quem usa essa frase perto de mim leva patada. Por quê? Deus não vai permitir. Desde quando está escrito na Bíblia que Deus não vai permitir, gente? Porque a chuva vem para o bom e para o ruim. Sabe? A morte, a dor, ela vem tanto para os bons quanto para os ruins. E é bíblico isso. Falar assim, Deus não vai permitir acontecer isso na minha vida. Sai fora desse pensamento irracional. Que Deus vai permitir o sol para o bom e para o ruim, a chuva para o bom e para o ruim, o terremoto para o bom e para o ruim. Muitas vezes exercitamos a fé, oramos, e o sol para, né, como Josué fez, mas depois ele volta a surgir novamente, gente. Então, tem que estar preparado, porque senão você vai se tornar um crente fraco. Você vai se tornar uma pessoa que constrói na areia. Tudo isso é construção na areia que a gente faz. Essas ideias. Deus não vai permitir que eu caia no pecado. A escolha é tua, a escolha é minha. O diabo fala as coisas dele. Deus deixou bem clara a palavra dele, né? O que ele quer, o que ele não quer. O que é certo, o que é errado. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. E a escolha é nossa, gente. Então, falar assim, Deus não vai permitir eu perder meu filho. Seu filho está na terra? Seu filho está andando por aí? Ele pode morrer como qualquer outra pessoa. Então, para com essa situação de achar que porque você aceitou Jesus, você se torna um ser anormal, né? Que anda levitando pela terra, que o tiro não te pega. Algumas vezes vão pegar, algumas vezes não. Acontece que nós temos que estar firmado na rocha que é Cristo. Sabe? Porque esse negócio assim, não, Deus não vai permitir. Deus permite sim, gente. O mundo está aí funcionando. Nós estamos nele, nesse casulinho aí, emprestado pelas bactérias, como eu falei no início. E a questão é dentro da alma da gente. A questão é dentro de nós, sabe? Se nós construímos as nossas convicções, se nós fizermos uma aliança com a rocha que é Cristo. Mas a casa do meu vizinho vai desmoronar, a minha não. Pode ser que sim, pode ser que não. E você sendo um crente. É mais fácil ainda o ímpio ter a chance do que você. Porque você já tem a salvação. É mais fácil o ímpio ter uma chance ainda do que você, sabe? Então, essa construção que os crentes fizeram ultimamente sobre a areia é ridículo, gente. Isso é construir sobre a areia. Vem para Jesus, que tudo vai mudar. Tem algo que vai mudar quando a gente vem para Jesus. É gente. Nós mudamos. O mundo ao nosso redor continua o mesmo. Se você morrer hoje, quem vai deixar de existir é você. O mundo vai continuar funcionando da mesma maneira, tá? Alguém vai chorar muito por você pela vida inteira. Tem uma pessoa que vai chorar por você. Eu acho que eu mesmo nem isso vou ter. Né? Alguém vai chorar por mim durante 2 anos no máximo. No máximo. Né? A pastora já tem eu que choro por ela 5 anos e eu vou chorar a vida inteira por ela. Mas, gente, é isso. É a vida, né? E se você constrói a vida na rocha que é Cristo, a sua vida não é só isso. E quando a gente aceita Jesus, aceita Jesus que vai ser curado, aceita Jesus que você vai ter isso, aceita Jesus que Deus vai mudar isso na tua vida. Para de babaquice, tá? Isso é construir na areia. É construir na areia. Aceita Jesus que Ele vai te dar coordenadas de luta. Ele vai estar na retaguarda da tua vida, vai. Ele vai rugir como um leão, vai rugir como um leão. E se for para você perder a salvação tendo todo o bem bom da vida, Ele tira o seu bem bom também. Ele tira porque importante para Ele é a tua alma, tá? Tem pessoas que parecem legais na tua vida, que parece que te leva para cima, te leva para o alto. São pessoas negativas na tua vida, são pessoas que destrutivas. Será que Deus vai
vai querer você com essas amizades? Eu creio que não. E se isso te dói, ele não vai se importar que isso dói tirar essas pessoas da tua vida. Porque para ele o importante é a tua alma, não é o que se constrói nessa terra. Ah, mas tu pegou prosperidade. Eu peguei prosperidade ligada a uma ligação com Deus, né? Fazendo as coisas em Deus. Para você saber batalhar nesse mundo tenebroso por aquilo que é teu. E batalhar pelo que é nosso, assim como ensinei na segunda-feira, é você ver aonde está estragado. É ver aonde está falho. Pode ver que já duas lives que o Senhor fala para a gente observar aonde está uma construção errada. Aonde estão as nossas bases, queridos? Onde nós estamos construindo as nossas bases espirituais? No TikTok? Nos Reels desse mundo? Tem Reels muito bons, sabe? Tem videozinhos aí que são ótimos. Homens e mulheres de Deus incríveis, incríveis. Mas não pode só ficar nisso. Tem que ter uma vida com Deus, um contexto com Deus, porque tem horas, queridos, que você vai ficar na caverna como qualquer um dos principais personagens da Bíblia. Observa bem por quanto tempo Davi ficou fugindo de Saul, se escondendo em cavernas. Olha a situação de Davi. Ele entrou uma vez num lugar onde tinha os sacerdotes de Deus. Eles acolheram ele, os homens de Deus. Quando Saul ficou sabendo, ele foi lá perseguir. Os homens falaram para Davi ir embora, né? Davi comeu, dormiu, bebeu, alimentou quem estava com ele. Quando Davi vira as costas, Saul vai lá e manda matar todos que haviam ajudado Davi. Que dor insuportável, gente. Que dor horrorosa. Elias ficou na caverna. Daniel ficou numa cova. Tá? Então, Isaac mesmo, Isaac não, Jacó, por quanto tempo ele andou sozinho de uma terra para outra? Então a gente fica assim, não, na minha vida é tudo fácil. Não, gente, tem momentos terríveis. Jesus ficou no deserto. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites, ainda sendo provocado pelo diabo. Então a gente fala assim, eu sou agora cristão, ficou tudo sobrenatural. Não ficou nada sobrenatural. A questão é que nós passamos a caminhar qualquer situação com o Espírito de Deus que nos auxilia, que nos consola. O Espírito de Deus é o consolador, tá? Consolar, gente, significa que ele vai dar ânimo, força, paciência no meio de uma situação complicada, no meio de uma situação difícil. Queridos, que é mais lindo do que gerar um filho? Uma mulher gerando um filho, por mais que ela seja uma pessoa vagal, a hora que ela gera um filho, gente, por mais que hoje tenha, que só ficou nisso também, né? A cesárea e o parto normal. Ambos, gente, é doloroso. É uma mutilação. A cesariana é uma mutilação. E louva a Deus pela cesariana, que se hoje eu tô aqui, é porque a pastora Clau, ela pôde fazer uma cesariana, né? Na época, não com dinheiro, mas por experiência, era para eu não existir. Mas é uma violação. E ao mesmo tempo, que lindo, é um bebê vindo ao mundo, gente. Um serzinho sendo formado dentro de outro ser, alimentado por um cordão, vivendo numa bolsa cheia d'água, cheia de nutrientes. É um bebezinho sendo formalizado, uma vidinha sendo formalizada, mas na hora de arrancar essa vida dali de dentro, quanta dor é a dor do parto, seja ela qual for, a natural ou não. Que dor, que situação difícil, né? Antigamente ainda tinha aquela fósforo, né? Que era um ferro por baixo. Que situação difícil para um momento tão lindo. E o consolo qual é? O bebê, né, gente? O bebê depois vindo, chorando, rindo, brincando, crescendo. É o consolo. Então, no meio da dor vem o consolo. E esse consolo é o Espírito de Deus que tem firmado a presença dele sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, sobre a nossa existência. Esse é o nosso Deus maravilhoso, incrível, tremendo, fabuloso. Esse é o nosso Deus. Então, quando você estiver aí no seu dia a dia, para de querer viver fantasias espirituais. Isso é construir na areia.
E quando vem a tempestade, para quem constrói na rocha, quando vem o luto, a luta, o desespero, a dor, o que acontece para quem construiu na rocha? É doloroso, é difícil, mas permanece em pé. Mas permanece em pé. Ai, gente, até eu levo um choque quando eu ponho aqui o Facebook da pastora Clau, né? É para eu poder ver o que está acontecendo. Até eu levo um choque. Então a luta, ela vem, é dolorosa, é amedrontoso, gente, como é amedrontoso a gente passar por qualquer situação. E a gente não passa só por uma situação, a gente passa por várias, né? Várias e várias situações num dia de tanta perigosidade, de muitos momentos de solidão. Mesmo você estando com pessoas, você muitas vezes está sozinho dentro das tuas ideias, da tua situação. Ai, quanta vontade de fuga muitos de nós tá nesse momento, mas não esquecendo que se você constrói com uma intimidade com Deus, agora vamos falar em outra linguagem, com uma intimidade com Deus, queridos, pode passar por tudo isso, o Senhor vai te sustentar, você vai continuar firme, você vai continuar em pé, você vai continuar vencendo, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te derrotar. Você vai poder estar um pouquinho abatido, um pouquinho cansado, um pouquinho exausto na caminhada, mas de repente você vai estar ali sentindo a presença de Deus te fortalecendo e quando você menos espera, você vai olhar e vai falar, a tempestade passou, né? O vendaval passou. E é no momento de luta que a gente percebe quem construiu a casa na rocha. Aí você entende que muitas pessoas que vêm falando para você, ai, não vai muito na igreja, eu ia, olha o que deu comigo, ai, eu me desmotivei porque as pessoas me maltratavam, ai, não era tudo aquilo que eu pensava. São pessoas, gente, que na sua jornada, eles construíram a casa deles em sonhos vãos, em ideologias desnecessárias, erradas. Eles construíram uma fé cristã falsa, mentirosa, perspectiva erradas. Eles não construíram em Cristo, eles não favoreceram a construir a vida deles em Cristo. Então são pessoas que elas chegam e vão tentar desanimar você. Ah, eu já orei, eu já jejuei e nada dá certo. São pessoas que eles faziam tudo por religião, ou para aparecer, ou para bater cartão, ou para receber alguma coisa, mas não porque tinha aquela consciência de profundidade com Deus. Tem gente quando chega na igreja, eles deixam adultério, deixam tudo, deixam os vícios e depois retornam aos vícios, porque deixaram simplesmente porque alguém mandou deixar, que isso era o certo, mas não porque sentiram dentro do coração aquele desejo realmente de vontade de fazer a vontade de Deus, por amor a Jesus, sabe? Amor, aquela dedicação a Jesus. Eles foram realmente somente mais uma moda dentro deles, um momento dentro deles. São capazes de sair de uma igreja evangélica e voltar a atos de feitiçaria, sabe? Eles são capazes de até estar em outra igreja, mas já criando hábitos mundanos dentro deles. Então são pessoas que não construíram o relacionamento deles realmente em Cristo, né? Em Cristo Jesus, é em Cristo mesmo. Vão ficar viajando de igreja por igreja, religião por religião, vão falar que tem Cristo numa roda de bebidas, eles vão falar que tem Cristo presenciando, tendo uma vida de fornicação, uma vida de desgraça. Não que o cristão verdadeiro não vai ter momentos de falha, de erro, vai, mas esses momentos ele já firmou tanta vida dele na rocha que é óbvio que ele vai voltar correndo pro Cordeiro de Deus, que mesmo estando lá errando, ele está assim, Deus, eu te amo, me tira daqui, né? Ele vai estar conversando com o Senhor de uma outra maneira. Não é assim, eu tô aqui, não nada faz diferença. Não, ele vai falar, eu tô aqui com uma dor lascada dentro da minha alma porque eu tô ferindo o Espírito Santo. É diferente, gente. É bem diferente a pessoa que ela ama Cristo, que ela constrói em Cristo o seu relacionamento. Então a mensagem de hoje, dessa live rapidinha, dessa livezinha abençoada é essa, tá, gente? Continue primeiro indo para baixo, para depois querer ir para cima. E todas as vezes que você vê que vai subir um andar da tua vida,
né, espiritualmente falando, mesmo do dia a dia, primeiro daí você sempre vai lá dar uma verificada nas bases, se a sua base está profundo bastante para aguentar uma mudança na tua vida, um crescimento na tua vida nessa terra, tá? Aí você vai lá com um grande engenheiro chamado Deus, vai lá nas bases da tua vida, vê se você tem base para subir mais um pouco, se você tem base para o seu crescimento, procura uma pessoa qualificada em Deus. Às vezes você fala assim, ai, não tenho base, pastora, e você tem já, né, uma base que dá para construir mais alguma coisa. Vê se você tem base mesmo para construir uma família. Vê se você tem base para mudar para um novo emprego que é desafiador. Vê se você tem base para querer à frente de um trabalho na igreja, né? Porque às vezes quer fazer um trabalho na igreja e você tá ainda com as bases tão fraquinhas, você quer subir mais um ponto aí, você vai expulsar um demônio e vai sair rolando no chão, né? Então, observa primeiro, vê se você tem fundamento mesmo. Vai lá para baixo de novo, verifica se aguenta mesmo, aprofunda mais um pouquinho a broca aí na rocha, para depois você pensar em construir mais algo para cima. E assim vai indo, sempre verificando se você tem base porque está vindo novo na tua vida, para aguentar os temporais, porque cada crescimento é um temporal a mais. Gente, será que a gente aguentaria ter mais dinheiro? Será que a gente aguentaria, como cristão, ter pessoas que nos agradam o tempo inteiro? Será que a gente tem base para isso? Será que a gente tem base para um crescimento numa internet? Será que a gente vai aguentar o maltrato que está para vir? Será que a gente vai aguentar ter um ministério com perseguição, que vem perseguição familiar, vem perseguição governamental? Será que a gente aguenta? Então, vamos sentar e ver até onde está nossos fundamentos, se eles estão fortes em Cristo, se não vai abalar tudo e derrubar tudo na hora de um ventinho, na hora de uma chuva, na hora de um temporal. Tá bom, queridos? E essa é a palavra, gente, que eu sei que saiu do fundo do coração de Deus, ali do profundo do coração de Deus, para que a gente continue. A vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Então, quando você olhar que tem tanta gente desviada, você fala, eu não vou ser mais um. Não vou mesmo. E quando alguém desviado vier falar com você, fiquei magoado, você vai ver que essa pessoa não tinha base. Uma pessoa que, por exemplo, que sai da igreja porque ela não tinha oportunidade, ela não merecia ter mesmo. Ela não merecia ter oportunidade. O pastor acertou em cheio nessa. Aí eu saí da igreja porque me maltrataram. Ela deveria nem ter entrado, né? Ela nem deveria ter entrado. Ela não tem base para nada. Para nada. Então, aí a gente vê quantas pessoas fracas que tem, né? Olha, eu não gostei do que falaram, eu tô deixando tudo, gente. É uma pessoa que não merece nada, porque ela não tem base, ela não tem profundidade. É rasa. São pessoas rasas. Né? Não tem como construir nem uma varanda em cima delas. Quanto mais uma casa, quanto mais um prédio, quanto mais edificar um edifício, né? Então é isso, gente. Que Deus continue nos dando visão espiritual para seguirmos em frente. Às vezes é muito melhor ter um casebrinho aos olhos dos outros, mas ter profundidade espiritual para aguentar tudo. Tá bom, amados? Fiquem fortes e firmes em Cristo Jesus. Quando olhar para o lado e ver pessoas fracas, só declare, eu não vou ser igual a essa pessoa, tá? Eu não sou igual a essa pessoa. Eu sou firmado na rocha em Cristo Jesus. E se por acaso um de nós der uma balançadinha, cai um pedacinho da gente, isso não quer dizer que somos destruídos não, tá? Se cair um pedacinho de um telhado não quer dizer nada, a base é forte, tá? Então se você vier errar em algum momento da tua jornada, porque isso é mais que normal, tá? Só creia uma coisa, aquele que te limpou, ele tá ali pronto para limpar novamente. Aquele que já te perdoou, ele tá pronto para te perdoar novamente. Mas não fique jogado no chão, não. Continue em pé em Cristo Jesus, continue firmado em Cristo Jesus. Sempre para cima, depois que já aprofundou as suas bases em Deus, tá? Sempre crendo, olhando para o alvo que é Cristo. Queridos, que a paz e as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Principalmente sobre o teu corpo, em nome de Jesus.
E olha, tudo que foi dito hoje também serve para a vida financeira, viu? Que às vezes a gente quer tanto, tanto, tanto ganhar, 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 e a gente não sabe dar valor para o terreno que Deus já deu e não quer saber de se aprofundar. Se aprofundar nas coisas de Deus. Se aprofunda bastante para poder crescer também financeiramente. E é assim que se faz, pagando os outros, honrando as dívidas, pagando as contas, fazendo o que é certo. Você está aprofundando a sua casa na rocha, construindo a sua casa na rocha. Um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa e bendita paz do Senhor. E até quando Deus permitir. Beijos.